Pedimos que deixem um like, comentem, compartilhem e se não forem inscritos se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo. A crucificação de Jesus foi um evento que ocorreu, provavelmente, entre o ano 30 depois de Cristo e 33 depois de Cristo Jesus, que os cristãos acreditam ser o Filho de Deus e também o Messias, foi preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e finalmente executado na cruz. Coletivamente chamados de paixão, o sofrimento e morte de Jesus representam aspectos centrais da teologia cristã, incluindo as doutrinas da salvação e da expiação. A crucificação de Jesus está descrita nos 4 evangelhos canônicos, foi atestada por outras fontes antigas e está firmemente estabelecida como um evento histórico confirmado por fontes não cristãs, embora não haja consenso entre historiadores sobre os detalhes. Os cristãos acreditam que o sofrimento de Jesus foi previsto na Bíblia hebraica, como no Salmo 22 e nos cânticos de Isaías sobre o servo sofredor. De acordo com uma harmonia evangélica, Jesus foi preso no Getsêmani, após a última ceia com os 12 apóstolos, e foi julgado pelo Sinédrio, por Pilatos e por Herodes Antipas, antes de ser entregue para execução. Após ter sido chicoteado, Jesus recebeu dos soldados romanos como zombaria, o título de rei dos judeus, foi vestido com um golpe púrpura, a cor imperial. Uma coroa de espinhos, foi surrado e cuspido. Finalmente, Jesus carregou a cruz em direção ao local de sua execução. Uma vez no Gólgota, Jesus recebeu vinho ou vinagre, misturado com mirra ou fel para beber. Marcos 15, 22, 23. Mateus 2, 7, 33, 34. Os evangelhos de Mateus e Marcos relatam que ele se recusou a beber. Ele então foi pregado à cruz, que foi erguida entre a de 2 ladrões condenados. De acordo com Marcos 15, 25, ele resistiu ao tormento por aproximadamente 6 horas, da hora até aproximadamente 9 da manhã, até a sua morte. Marcos 15, 34, 37. Na hora nana 3 da tarde. É importante observar que Marcos utilizam o sistema judaico de medição de horas, considerando nascer e pôr do sol. A nana hora responderia pelas 15 horas, João utilizava o sistema romano, mesmo sistema adotado nos dias de hoje, fazendo concordância com os outros evangelhos. Os soldados afixaram uma tabuleta acima de sua cabeça que dizia Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em 3 línguas: hebraico, grego e latim. E em latim dividiram entre si as suas roupas e tiraram a sorte para ver quem ficaria com o golpe. Eles não quebraram as pernas de Jesus, como fizeram com os outros 2 crucificados. O ato acelerava a morte, pois Jesus já estava morto. Cada evangelho tem o seu próprio relato sobre as últimas palavras de Jesus. 7 frases ao todo. Nos evangelhos sinóticos, vários eventos sobrenaturais acompanharam toda a crucificação, incluindo uma escuridão, um terremoto e, em Mateus, a ressurreição de santos. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia com a ajuda de Nicodemos e enterrado num túmulo escavado na rocha. De acordo com os evangelhos, Jesus então voltou da morte 2 dias depois, o 3º dia. Os cristãos tradicionalmente entendem a morte de Jesus na cruz como sendo um sacrifício proposital e consciente, dado que Jesus não tentou se defender em seus julgamentos, realizado por ele na figura de agente de Deus para redimir os pecados da humanidade e tornar a salvação possível. A maior parte dos cristãos proclamam este sacrifício através do pão e do vinho na Eucaristia, uma lembrança da última ceia, e muitos também comemoram o evento na Sexta-feira Santa anualmente. Os estudiosos modernos consideram o batismo de Jesus e a sua crucificação como sendo 2 fatos historicamente certos sobre ele. James Dunn afirma que estes 2 fatos na vida de Jesus detêm hoje uma concordância quase universal e figuram bem alto na escala do quase impossível duvidar ou negar dos fatos históricos, que eles são geralmente os pontos de partida para o estudo do Jesus histórico. Bart Ehrman afirma que a crucificação por ordem de Pôncio Pilatos é o elemento mais certo que sabemos sobre ele.
John Dominic Crossan afirma que a crucificação de Jesus é tão certa quanto um fato histórico pode ser. Ed e Boyd afirmam que está atualmente firmemente estabelecido que existe confirmação por fontes não cristãs sobre a crucificação de Jesus. Craig Blomberg afirma que a maioria dos acadêmicos na terceira busca pelo Jesus histórico consideram a crucificação indisputável. Ainda que os estudiosos concordem na historicidade da crucificação, eles discordam sobre as razões e sobre o contexto em que ela se insere. Por exemplo, I.P. Sanders e Paula Fredrickson defendem a historicidade da crucificação, mas argumentam que ele não a teria previsto e que a sua profecia sobre sua morte é uma história cristã. Christopher M. Tackett afirma que, embora as razões exatas para a morte de Jesus sejam difíceis de determinar, um dos fatos inquestionáveis sobre ele é que ele foi crucificado. Geza Vermes também entende que a crucificação é um evento histórico, mas apresenta sua própria explicação e contexto para ela. Bem, vamos ficando por aqui. Comentem e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo.